Bom dia, pessoal! Hoje as atividades serão da apostila, tá certo? Da apostila nova de vocês. Vocês vão abrir aí nas páginas 6 e página 7, tá certo? Página 6 e página 7 para responder. E página 8, tá certo? 8 e 9, que é uma atividade só. São 6, 7, 8 e 9. Serão essas páginas hoje, tá certo? Presta atenção. Na primeira página é uma atividade em português, tá certo? Que fala sobre comparando o poema Consumo Consciente com a tirinha Em Busca do Sentido da Vida. Eu vou fazer a leitura da tirinha para vocês, que diz assim, ó, Em busca do sentido da vida. Sabe que às vezes eu me pergunto qual o sentido dessa vida? Por que não posso aproveitar mais? A gente só trabalha, trabalha, trabalha. Por que a vida da gente se resume a trabalho? A moça respondeu: porque você extrapolou nas compras de Natal, extrapolou nas férias, no carnaval e está com o cartão estourado até hoje. Aí ele tá falando, né, sobre o consumo excessivo, não é consciente, né? Ele está comparando com o consumo consciente, o oposto, né? Aí ele está com o consumo excessivo. A questão 1. De acordo com o texto, qual é o significado do termo estourado? De acordo com o texto. Vocês estão vendo aí que está dizendo que o limite do cartão foi estourado, que você extrapolou nas compras, não é isso? Aí você vai explicar o que é para eles, o que significa estourado. Questão 2. Compara o poema Consumo Consciente e a tirinha Em Busca do Sentido da Vida. Que ideia é presente no poema reforçada no quadrinho? E aí? Qual é o que está falando, os dois, né? Qual é a ideia que está mostrando? De acordo com isso, vocês lembram, né, do poema do consumo consciente que a gente fez na semana passada, falando, né, sobre consumir as coisas corretamente, sem ser excessivamente, igual estamos mostrando aí nesse quadrinho. Questão 3. O que significa consumo consciente? 4. Você acredita que precisa repensar seus hábitos de consumo? Por quê? Questão 5. Fazer uma simples lista antes de ir às compras contribui para evitar desperdícios? Quando a gente for comprar alguma coisa, anotar antes de chegar lá e comprar. Evita o desperdício, sim ou não? Você vai falar sim ou não e vai justificar a sua resposta, certo? Aí depois temos aí, ó. Agora o assunto é substantivos primitivos e derivados. Aí o que é substantivo primitivo? É aquele que originou outros substantivos. Ele é o que cria os substantivos, não é isso, gente? Tipo, vamos dizer, livro. Ele é um substantivo primitivo. Agora, o derivado é uma palavra que vem de outra. No caso, livraria. Vem de livro, né? Então, livraria é um derivado. Aí temos exemplos. Em substantivo primitivo, ele colocou carro. E em derivado, colocou carroça. Carroça vem de carro, né? A palavra. Então, é isso que ele está demonstrando. Aí temos aí alguns substantivos primitivos. Vocês vão colocar o derivado delas. Existem vários derivados, você vai escolher um. Temos a palavra pedra, pode ser pedreiro, pedraria, várias palavras, né? Você pode pensar e colocar no derivado. Aí ferro, ferragem, né? Ferrugem, pode colocar o que você quiser. Dente, quais são as palavras que a gente pode colocar como derivado? Lixo, trovão, arte e sorvete. Tá certo? Cada uma dá pra colocar uma palavra aí derivada dela na segunda coluna aí da atividade. Página 7 é uma atividade matemática com 3 questões. Na primeira questão, observe a imagem abaixo que representa o tempo de decomposição dos materiais na natureza e completa a tabela. Temos aí o tempo de decomposição dos materiais. O papel é de 3 a 6 meses, o chiclete de 5 anos, borracha de tempo indeterminado, tecido de 6 meses a 1 ano, o metal mais de 100 anos, o vidro milhões de anos, o filtro de cigarro 5 anos, plástico mais de 100 anos e madeira pintada mais de 100 anos. Aí, pessoal, temos aí um quadro para preencher. Tempo de decomposição do lixo na natureza. Já temos o nome, né, do lixo e você vai colocar o tempo aí do ladinho da coluna, tá certo? Aqui você vai colocar o tempo determinado de cada um. Olha, por aqui você consegue preencher essa tabela. Depois vocês vão passar para a próxima questão, que diz assim, ó. Que material possui maior tempo de duração? Qual é? Você vai olhar aí qual é o que mais dura, né? Vai colocar na questão A. B. Que material possui o menor tempo?
vai colocar na letra B. Letra C. Podemos observar que existem 3 materiais que possuem o mesmo tempo de decomposição. Você vai citar aí esses 3 materiais, tá certo? Na questão C. E no número 3, preencha a tabela ao lado de acordo com o gráfico e responda às questões. Temos aí, ó, materiais para reciclagem, escola Odisseia, né? Odisseia. Temos o vidro, que tá aí com 2 verdinhos, né? Aí temos o metal, tem 3 rosinhas. O plástico tem um quadro azul. O papel tem 2 cinzas. Aí o que corresponde cada um? Temos 0, o 40, 80 e 120, né? O que corresponde cada um. No caso, o vidro é 80, metal, que completa as 3 colunas, é 120, da massa, né? Do material. O plástico tá em 40 e papel tá em 80, tá certo? Igual o vidro. Aí você vai aí preencher essa tabelinha aqui, ó. Do ladinho. Colocar o nome do material, tá certo? Que no caso são vidro, metal, plástico e papel. Vou colocar um nome em cada espaço. Depois a massa de cada um. No caso, ó, vidro. É quanto? 80, né? Então você colocar aqui vidro e 80 aqui embaixo. Tá certo? E assim por dentro. Você vai colocar aqui metal, plástico e depois papel. E responder as perguntinhas que tem embaixo. Foram recolhidos 80 quilos de... De que foram recolhidos? Qual a diferença entre a quantidade de plástico e papel? No caso, você vai colocar a quantidade de plástico menos a quantidade de papel. E o foi escolhido 3 vezes mais que o plástico. Qual é o que foi escolhido 3 vezes mais do que o plástico? Qual é o que está com 3 preenchidos aí? Você vai colocar aí na última questão. Depois vocês vão passar para a página 8, que é falando sobre uma atividade de ciências e artes, principais causadores de destruição ambiental. Temos falando sobre as queimadas, poluição e desmatamento. Tá certo? Vocês vão fazer a leitura desse texto e vão responder 2 perguntas. O que é poluição e o que são poluentes? De exemplo, você vai dizer aí alguns exemplos de poluição. Passando para a página 9, tem mais algumas perguntas para responder de acordo com o texto que vocês vão ler. Questão 3. O que é degradação ambiental? Questão 4. Qual é a consequência dessa degradação ambiental? Lembrando, leia o texto, tá certo? Para conseguir responder. Questão 5. Quais os principais causadores da destruição ambiental? Questão 6. Para que o homem utiliza as queimadas? Questão 7. Como as queimadas prejudicam o meio ambiente? Questão 8. O que é desmatamento? O que ele causa no meio ambiente? Questão 9. O que a poluição causa no meio ambiente? Questão 10. O que são seres vivos em extinção? Vocês vão dar exemplos aí, quais são os seres vivos, né? O que são. E a questão 10. O que são seres vivos? E a questão 11, né? Que é a última. Agora, para uma maior conscientização, crie panfletos de preservação do meio ambiente contra queimadas, desmatamento e poluição. Cada quadrinho você vai falar sobre alguma coisa, tá certo? Vocês vão colocar aí um panfleto, algo do tipo que a gente recebe, vamos dizer, na rua, né? Quando vem na rua, sempre tem alguém entregando panfleto falando sobre alguma coisa, você vai dizer aí, falando sobre queimadas. Pode dizer, não faça essas coisas. Botar uma frase, tá certo? Desenhar uma imagem bem bonita, falando sobre queimadas. Depois fazer sobre o desmatamento, né? Preservar a natureza, não faça isso. Você vai dizer o que você quiser. E depois falar sobre poluição, nesse último quadro vermelho, tá certo? Essas são as atividades de vocês hoje, tá certo? Qualquer dúvida que tiver, é só mandar mensagem, estou à disposição, viu? Um beijo e um bom dia!